Boa noite. O segundo dia do julgamento de Gil Rugai começou com um clima de tensão. A defesa e a acusação trocaram insultos, se agrediram verbalmente. Isso mesmo antes dos debates propriamente ditos. O repórter Eduardo Ribeiro está no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Boa noite, Eduardo. Quer dizer que nós tivemos aí um dia de tempo quente no tribunal? Bastante. E o prenúncio disso já veio ontem, não, Celso? Não, Ana? Boa noite para vocês. Bom, parece que, de fato, os debates foram antecipados. Eles só virão, de fato, depois do interrogatório do réu. Depois que Gil Rugai falar, mas os insultos estão valendo para os dois lados. Agora há pouco, lá dentro, eu presenciei um instante em que o promotor, Rogério Zagallo, bateu boca de frente com os dois defensores de Gil Rugai sem nenhuma interpelação do juiz, que acompanha o caso, na verdade. Isso tudo porque Gil teve que se confrontar com um momento delicado. Um instante em que fotos da madrasta dele, assassinada, foram colocadas diante dos jurados. Ela, no chão, baleada, com muito sangue em volta. Gil Rugai pediu para ficar sentado de costas para a imagem durante todo o tempo e o promotor sentou-se na plateia para acompanhar essas imagens. Os defensores reclamaram e ele começou a dizer: vocês querem que eu veja como os slides, as imagens, pelo espelho? Eu preciso estar de frente. E o juiz acabou não cerceando nenhum dos dois lados. Esse foi um dia muito movimentado desde o seu início e Gil Rugai chegou aqui mais uma vez cercado pela imprensa. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Vinícius Costa. Assim que desceu do carro, acompanhado da mãe e dos advogados, Gil Rugai foi cercado pela imprensa. O advogado de defesa reclamou. Todo respeito a toda a imprensa, isso é falta de respeito, nos deixem passar que nós vamos falar com a imprensa. O publicitário é acusado de matar a tiros o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino, em março de 2004. Gil Rugai não quis comentar nada sobre os depoimentos de ontem. Um dos advogados de defesa teve que abrir o caminho para que ele entrasse no fórum. A imprensa não pôde fazer imagens das sessões do julgamento, mas sem as câmeras acompanhamos o andamento das sessões. O primeiro depoimento do dia foi de Alberto Balzaia Neto, instrutor de voo de Luiz Carlos Rugai. Os dois estiveram juntos na semana do crime, inclusive no domingo, quando o pai de Gil Rugai foi assassinado. Em plenário, o instrutor de voo confirmou o que já havia dito em outros depoimentos. Luiz Carlos Rugai teria afirmado que o filho é perigoso e que estava roubando a empresa. O Luiz Carlos disse para essa testemunha, numa conversa, até em tom de desabafo, que o Gil Rugai, na noite anterior a esta conversa, teria lhe dito: pai, me desculpe, na minha cabeça eu só quero te f***. Me desculpem, eu insisto no peso e até na baixeza dessas palavras, mas foram essas que foram ditas nesse depoimento. Lá dentro, no plenário, a defesa rebateu, alegando que a família do instrutor é citada em inquéritos policiais sobre tráfico de drogas no Aeroclube de Itu, interior paulista. E esse aeródromo ou aeroclube de Itu é a principal rota de entrada de cocaína do país. Policiais já foram presos por causa desse aeródromo, delegados já foram presos. O advogado assistente da acusação, o Birajara Mangione, discordou das colocações e gritou que aquilo era nojento. O assistente da defesa respondeu de forma agressiva, disse: nojento é o senhor, nojento que se vende para encobrir coisas por alguns tostões. Os dois ficaram frente a frente, em pé, a um palmo de distância um do outro. Para a acusação, ficou clara a estratégia da defesa de tentar desqualificar o testemunho do instrutor de voo e ligar a morte de Luiz Rugai ao tráfico de drogas. A defesa tem uma estratégia aqui muito clara, é de tirar o foco. Nós passamos agora a nos preocupar com o tráfico internacional. Nós temos que voltar para a discussão. A defesa diz que a polícia estava determinada a incriminar Gil Rugai e nem sequer investigou essa outra possibilidade. O que nós estamos falando é linhas de investigação seríssimas, sensíveis e que eram conhecidas pela polícia e pelo Ministério Público não foram investigadas. O segundo depoimento do dia foi do delegado que presidiu o inquérito. Ele disse que mais de 100 pessoas prestaram depoimentos e todas as possibilidades foram investigadas. Mas para ele, nenhuma hipótese era tão clara. Gil Rugai foi o autor do crime. A defesa, Eduardo, prometeu surpresas e está trazendo um monte de surpresas para esse julgamento, né? Agora, o depoimento do delegado, que o Vinícius falou aí no final, foi longo, né? Mais de 5 horas, a gente estava acompanhando daqui também. Por
que tanto tempo? Passou disso, inclusive, agora há pouco, quando terminou, já estava em 6 horas e 15 minutos. O delegado Rodolfo Chiarelli tem 24 anos de experiência e ele foi confrontado o tempo todo, muito mais pela defesa, é claro. Ele era uma testemunha arrolada pela acusação na tentativa de desconstruir as provas, de colocar dúvidas, de mostrar que a perícia não esteve nos lugares, que o local do crime não foi preservado, que 2 vigias foram contratados pela família poucos dias depois do crime e mexeram no local do crime. Ou seja, uma tentativa de plantar dúvida na cabeça dos jurados. O delegado, inclusive, chegou a me dizer, olha, eu tenho 24 anos de experiência, eu nunca fui ouvido por tanto tempo num julgamento. Se demorasse mais 30 minutos, eu teria pedido um intervalo. Celso. E pelo que você acompanhou aí no plenário, por que tantas provas estão sendo questionadas, hein, Eduardo? Olha, Celso, diferentemente de outros julgamentos que o Brasil já acompanhou de perto, com a imprensa, inclusive, na frente, contando tudo, este é um crime em que não há uma testemunha ocular, não há uma confissão, também não há prova direta que incrimine Gil Rugai. Existem, sim, provas indiciais e uma série de indícios. Na opinião da defesa, indícios juntos, somados, não formam convicção, não formam certeza, mas na opinião dos promotores, sim. E é por isso mesmo que isso precisa ser observado a partir desse instante. Celso, Ana. Edu, pelo que eu entendi, um dos jurados acabou passando mal, não é isso? É isso aconteceu no meio da tarde, um jurado, o mais novo dos homens, inclusive, passou mal. Ele foi atendido por uma equipe médica do Tribunal de Justiça e voltou ao júri normalmente. Isso chama atenção, Ana, Celso, porque se esse jurado voltar a passar mal ou precisar ir a um hospital, corre-se o risco do júri, do Conselho de Sentença, ter que ser dissolvido. Nós vamos agora acompanhar quais são os problemas nas perícias que estão sendo questionados pela defesa, já que este é um júri que acompanha muito detidamente isso. A reportagem é de Daísa Bellini. O crime na mansão Rugai não teve testemunha ocular e nem provas conclusivas sobre a autoria. Contra Gil Rugai, o promotor aponta uma série de indícios. As principais são a arma do crime encontrada no prédio onde o réu tinha escritório e a pegada estampada em uma porta dentro da casa arrombada pelo assassino do casal. No embate frente ao júri, a estratégia da defesa é desestruturar os trabalhos da perícia. Ontem, os advogados colocaram em dúvida o depoimento do vigia da rua, que diz que viu Gil Rugai sair da casa na noite do crime. Eles tentaram mostrar que da cabine do segurança não era possível enxergar quem saiu do portão. O vigia, em diversos momentos, entrou em contradição, não sabe sequer o que viu. O vigia, quando ele escutou, que ele se aproximou, ficou mais ou menos aí 30, 40 metros dele. Quando ele passou, se você conhece a pessoa, você reconhece ela até no escuro, praticamente. Em um dos pontos mais importantes no processo, a marca de um pé direito na porta da sala de televisão, onde o empresário Luiz Carlos Rugai se escondeu antes de ser assassinado, virou polêmica no plenário. Os advogados de defesa apontaram um erro de comparação no vídeo apresentado pelos peritos. Ontem, o perito criminal Adriano Ionanime, do Instituto de Criminalística de São Paulo, admitiu que houve um erro na arte gráfica. A perícia apontou Gil Rugai como autor do arrombamento por considerar que o pé, a estatura e o tipo físico de Gil Rugai são compatíveis com a marca de sapato carimbada no local. Mas a imagem que explicou o chute com o pé direito foi sobreposta à sola de um sapato de um pé esquerdo. Portanto, comparou pés diferentes. E esse acusado ficou preso 3 anos por causa de um laudo que confunde o pé direito com o pé esquerdo. É uma tristeza verificar que 9 anos depois, ninguém foi capaz de olhar uma foto e perceber o óbvio. O pé trocado, que como a gente está falando, foi apresentado apenas na realidade virtual, mas o laudo ele está embasado nas medições efetuadas no pé direito, no sapato direito e na marca direita. A defesa também questiona o desaparecimento do pedaço da porta com a marca do pé. É inutilidade total dessa prova. Se eu não posso fazer contraprova, onde está o pedaço da porta? Para esse advogado criminalista, erros em laudos de perícia são frequentes no Brasil e podem influenciar no resultado do julgamento. Qualquer detalhe, qualquer prova, e a perícia não deixa de ser mais uma prova, pode influenciar no resultado. Por quê? Porque o tribunal do júri
tem obrigação de produzir um resultado por 7 pessoas que não é propriamente técnico, e sim baseado nas provas.